Podar ou não podar? Eis a questão. Afinal, podar é uma coisa boa para as nossas plantas? A gente deve ou não podar as nossas plantas? Hoje o nosso tema é a tão temida poda. Então vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a temerária poda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, paisagismo e jardinagem. Se você está chegando hoje no meu canal, não deixa de se inscrever e tocar o sininho. Toda semana eu posto vídeo a respeito do tema de plantas. E se você não se inscrever, você pode perder aquela informação crucial para cuidar bem das suas plantas. E hoje o tema é muito interessante, porque muita gente me pergunta sobre poda, tem medo de podar, acha que não sabe, que a planta vai se machucar. E aí eu resolvi trazer esse tema para desmistificar tudo que se tem falado sobre podas. Então fica aí, fique ligado, porque hoje o assunto é quente, é daqueles assim de tremer esqueleto. Eu dividi esse vídeo em 4 partes. Por que podar? Os princípios básicos da poda, qual a ciência por detrás da poda e qual a melhor época para podar, se é que existe uma melhor época para podar. Eu vou deixar discriminado o tempo certinho aqui na descrição. Se você quiser, você pode pular e ir para a parte que te interessa, mas eu te aconselho a não fazer isso, principalmente quando o assunto é poda, porque existe todo um sistema a respeito da poda e a gente precisa do começo ao fim para a gente tentar entender e quem sabe perder um pouco do medo de podar. Por que podar? Na verdade eu quero fazer uma outra pergunta ligada a essa, por que não podar? A gente cria vários mecanismos de desculpa para não podar as nossas plantas e a gente vai se embasando nela para deixar as plantas do jeito que elas estão. Mas a verdade é que muitas espécies de plantas gostam muito de poda. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês sobre a lavanda. E lá eu explico tudo que você precisa saber sobre a lavanda, sobre ela, sobre essa planta tão legal, tão bonita e cheirosa, mas que muita gente não sabe como lidar. Então a planta diminui aí em 3, 4 anos a sua vida útil por falta de poda. Então sim, existem muitas plantas que precisam ser podadas e ter só como justificativa a planta ser grande para podar não é uma desculpa para você não podar a sua planta. Você deve podar a sua planta independente do tamanho dela. Um outro medo que as pessoas têm muito a respeito da poda é que a planta vai sofrer. A planta não sofre por causa de poda e é muito pelo contrário. Quando você começa a ter uma planta muito grande como essa glaunema aqui, se você não podar as folhas dela, você está incentivando com que haja a proliferação de doenças e pragas. Por quê? Um ambiente muito fechado e úmido vai favorecer o desenvolvimento de fungos e bactérias. Então, em vez de você ajudar a sua planta, não podando, você está prejudicando a sua planta. Então, você tem que podar. Uma outra coisa também que as pessoas falam muito é: mas a minha planta está sangrando. Geralmente, quando ela solta uma seiva, quando a gente poda, as plantas que têm látex, as euforbiáceas, essa família que tem látex, acha que a planta está sofrendo porque está soltando aquele látex. Mas não, gente, a planta não está sofrendo, apesar de soltar o látex, ela não está sofrendo. É claro que fazer um corte na planta é algo delicado, então você tem que saber como fazer e fazer de forma certa. Mas nesse primeiro tópico eu queria que você entendesse que é preciso podar sua planta. Não é que você tem que podar sua planta todos os dias, ficar todo dia mexendo na sua planta, tirando um galhinho ou outro, não é isso. Você tem que podar a sua planta de tempos em tempos, principalmente se ela é uma planta que cresce muito e ocupa muito espaço na sua casa. E por que podar a planta é uma coisa boa? Geralmente, quando você poda a planta, você estimula o que a gente chama de galhos secundários. Nesse aqui dá pra gente ver, tinha um caule principal e eu podei e aqui começou a sair um galho novo e aqui tem um outro broto saindo. O que isso significa? Que quando você poda a sua planta, você estimula com que ela fique mais cheia, mais frondosa e mais luxuosa, daquele jeito assim, bem cheião, que é o que a gente quer que as nossas plantas tenham. Uma aparência bem cheia de planta saudável. E quem faz isso? A poda. Sem a poda, você não vai atingir a ideia daquela planta bastante cheia nas laterais, em cima, embaixo, na copa, tudo cheio. Sem poda, isso não é possível. Resumindo, podar é uma coisa ótima para a sua planta, porque além de você propiciar com que entre mais
luz dentro da sua planta, principalmente se ela for uma planta bem frondosa, você vai estimular o desenvolvimento de novos brotos dentro da sua planta. Você vai ter uma planta cheia e luxuosa, linda, da cabeça aos pés. E agora a gente vai passar para a segunda parte, que são os princípios. Eu selecionei aqui 5 princípios que eu sempre me baseio para podar as plantas da minha casa, porque são princípios básicos de poda. E, claro, que o primeiro princípio que a gente tem que pensar é em relação à nossa ferramenta. E essa é uma atividade na jardinagem que é impossível fazer sem uma ferramenta básica. A gente tem o podão, que é esse aqui que é um pouco maior, uma tesoura de poda, e para podar galhos ainda maiores, a gente tem um tesourão. Para podar assim uma árvore, um arboreto, um arbusto, a gente tem o tesourão. Cheio de óleo, maravilha. E qual que é o princípio básico que a gente deve ter em relação às nossas ferramentas? Elas sempre têm que estar super limpas na hora de fazer a poda. Eu sempre trouxe aqui esse princípio, né, de que a gente tem que limpar as nossas ferramentas para fazer a poda, mas eu nunca trouxe a forma como eu limpo as minhas. Isso é uma técnica que eu trouxe da época que eu trabalhava no laboratório na universidade. Então essa é uma técnica de ferramentas que a gente usa na hora de manipular células no laboratório. Então, eu trouxe aqui para vocês verem como que eu faço. 2 jarros, vocês vão deixar pronto aí na sua casa. Toda vez que vocês tiverem que podar, é só mergulhar aqui a sua ferramenta. Em um deles, você vai colocar sabão. Pode colocar bastante sabão. Assim, bem no fundo, tá vendo? Não tem muita regra, mas é mais ou menos assim, uma quantidade. E completar com água. Num pote você vai ter água com sabão. E no outro é importante que você tenha o álcool 70, porque o álcool 70 é o esterilizante. Se você comprar álcool com uma formulação menor do que o 70, ele não vai desinfetar ou esterilizar bem o seu material. Existem sabões no mercado que esterilizam até mais do que o sabão de cozinha, mas a gente pode usar o detergente de cozinha para as nossas plantas que vai dar super bem. E no outro a gente coloca o álcool. Depois você escreve álcool e detergente para não misturar, apesar de que a cor tá bem diferente, mas com o tempo esse aqui vai ficando mais transparente. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o nosso instrumento de poda dentro do detergente. Por quê? O detergente, ele faz uma coisa muito interessante com os micro-organismos. Ele quebra a parede celular dos micro-organismos. Então, se você tiver alguma bactéria, algum fungo aqui na sua tesoura, alguma coisa, o detergente vai quebrar a parede celular dessa bactéria, o que vai fazer com que o álcool que a gente colocou no outro vidro, aí você pode encher que eu coloquei pouco, tá? O álcool que tá no outro vidro entre nessa bactéria, uma vez que a parede celular dela tá quebrada, e mate o DNA dessa bactéria. Portanto, você vai matar a bactéria ou fungo. Então, primeiro, coloca no detergente e por fim lave no álcool 70 para destruir o DNA. Assim você vai estar esterilizando a sua ferramenta de poda, tá bom? E você pode fazer isso também com todos os outros. No caso eu vou fazer com a minha tesoura porque eu também vou usar. Uma outra coisa que a gente tem que observar também nas nossas ferramentas é que elas têm que estar amoladas. Não tem nada pior do que você pegar um podão ou uma tesoura e na hora de cortar, o galho entra aqui no meio delas e fica lá no meio, porque tá tão desamolado que você entorta o galho. Já aconteceu isso com você? De galho entrar aqui e você tem que ficar picotando? Isso faz muito mal para sua planta. Por quê? Cada picote desse que você faz é uma ferida que você está abrindo no galho, na haste da sua planta. É um potencial contaminador por bactérias e fungos. Então, você tem que evitar isso ao máximo. Então, esterilizado e muito amolado, tá? Existem outras ferramentas também mais finas, formadas por gilete, que é para cortar hastes florais bem precisamente, igual esse que eu coloco aqui na foto, que também são muito interessantes. Então, o primeiro princípio está relacionado à amolação do seu equipamento e à limpeza do seu equipamento. Aí a gente passa para o segundo princípio, que é o princípio mais importante da poda. E a gente vai carregar isso para a nossa vida de poda. Isso é a coisa mais importante. Se você esquecer o resto, não esqueça isso, porque esse é o mais importante.
Você tem que pensar sempre na proporção 80-20. Grava comigo, 80-20. 80-20. O quê? Eu vou podar 80% e deixar 20%? Não, não é isso que eu tô dizendo. O seu tempo de poda vai ser gasto com 80% de observação e 20% de ação. Isso é crucial, porque você precisa entender a sua planta, você precisa entender o que está acontecendo com ela, para daí sim você começar a podar. E a primeira coisa que você tem que observar é começar a tirar folhas mortas da sua planta, aquelas folhas que estão ficando amarelas porque elas não voltam a ficar verde. Se você pega seu podão e vai cortando tudo, muitas vezes você vai cortar aquilo que não precisava e a sua planta vai sofrer com isso ou vai ficar deformada, que é o que a gente tem mais medo, né? Da planta ficar deformada e perder aquela planta e aquele formato bonito. E uma outra coisa também que depende, que está 100% relacionada a esse período de observação, é entender para onde que você quer que a sua planta cresça. E aí a gente entra no terceiro princípio, que é você sempre vai priorizar galhos que vão para fora. Como assim, Laís? Galhos que vão para fora. O mais comum que acontece nas plantas é o meio da planta ficar cheio e as laterais vazias. E o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai podar uma planta, a gente tem que estimular a planta para que ela vá para fora, porque para dentro a competição de luz é muito alta. Olha como exemplo esse hibiscus aqui. O que eu quero dizer com o galho para fora? Vocês podem ver que esse pedaço do hibiscus está vazio e aqui está cheio. Quando eu for podar isso aqui, e o hibiscus é uma planta que precisa de poda, inclusive esse aqui tá cheio de cochonilha, depois eu vou bater o meu pinho-sol, que eu dei receitinha na semana passada. Quando eu for escolher o galho, o que eu tenho que pensar? Tem que pensar o seguinte, eu tenho que selecionar aquele corte que vai favorecer com que a planta vá para lá. E como que eu sei isso? Geralmente a última folha que a gente deixa antes do corte é que vai guiar o crescimento para ela. Então, se eu quero, você tá vendo essa folha? Ela que é uma folha dominante. Se eu corto meu hibiscus bem aqui, o galho vai crescer onde está a última folha. Guarde isso. O galho vai crescer para onde está a última folha. Então, se eu cortar aqui, o galho vai crescer para cá e ele vai ocupar esse espaço vazio. Se eu cortar 2 centímetros acima, já é o contrário. Tá vendo que eu tenho folhas nascendo para dentro? Então, se eu cortar aqui, esse galho vai crescer e ele vai embolar com esse. A poda é uma coisa muito importante para a planta, porque essa planta foi podada errada, você vê que aqui ela tá toda vazia, tá toda cheia para cá, mas a gente vai corrigir isso podando agora. E como que a gente deve podar? A poda ela deve ser inclinada. Vou tirar até essa folhinha aqui para não me atrapalhar. E eu vou podar inclinada para baixo. Com corte para baixo, tá vendo? Aqui, ó, o corte dela ficou inclinado para a água não parar aqui e não causar nenhum estresse na planta, tá? E eu vou fazer isso com outras partes do meu hibisco, porque eu vejo que ele tá muito tendencioso para um lado e eu quero que ele fique mais tendencioso para esse lado. Eu vou mostrar mais um para vocês verem como que vai ficar legal. Se eu cortar esse hibiscus aqui, o que vai acontecer? O galho que vai crescer e se desenvolver vai ser esse e vai acabar se juntando a esse. E não é isso que eu quero. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2 galinhos tentando se desenvolver, mas eles não vão porque esse aqui era o dominante. Ele estava dominando e por isso ele não está crescendo. Então, eu vou vir para cá e vou cortar inclinado aqui. E sempre eu tenho que deixar de 1 a 2 centímetros o corte do nó da onde eu quero que o novo galho venha. Por quê? Isso aqui naturalmente vai morrer um pouco. Isso vai morrer e para não atingir as células meristemáticas do nó, eu sempre tenho que cortar um pouquinho acima, porque assim eu vou garantir que o galho aqui vai se desenvolver. Então, o terceiro princípio em relação à poda, sempre escolha o lugar de podar antes daquele galho que vai dar para fora da sua planta, não para dentro.
Semana que vem eu vou fazer um vídeo completo de como podar, vou mostrar tintim por tintim de novo o hibisco e outras plantas que eu tenho, para vocês entenderem direitinho como que se poda a planta de interior, tá bom? Princípio número 4. Sempre pode um pouco mais do que você quer que a sua planta fique. Por quê? Porque a gente já disse que quando a gente poda, a gente está estimulando o crescimento da planta. Então, se você podar exatamente onde você quer que a planta fique, ela vai começar a crescer dali para baixo. Por exemplo, eu quero que essa minha planta ela fique mais ou menos toda do mesmo tamanho. Por motivos pessoais, porque senão daqui a pouco ela vai encostar no chão, no lugar onde ela está. Então, eu quero que elas fiquem todas desse tamanho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa, eu vou cortar essa e essa. Cadê? Não. Eu vou cortar essa e essa que estão maiores um pouco menor do que essa, ó. Vou cortar aqui. E vou cortar essa aqui também. Um pouco acima. Por quê? Assim, esses galhos que eu cortei, eles vão sofrer um boom de crescimento, porque eu cortei eles vão crescer e as plantas vão ficar todas do mesmo tamanho, tá bom? E não se importe, isso aqui vai virar mudo. E princípio número 5, observe cada planta. Cada planta tem um estilo de poda diferente. O hibiscus a gente tem que podar olhando os nós que vão para fora. Aqui a gente tem que podar pensando no crescimento dela como um todo. Mas existem podas, como por exemplo das marantas, que eu sempre pego como exemplo, que não é bem assim. Se eu podar essa haste, eu não estou podando um nó, eu estou podando a haste inteira. Por isso que eu falo que maranta, lírio da paz, você não tem que tirar só a folhinha, você tem que tirar tudo. Eu vou até tirar um aqui para vocês verem. Essa aqui está até saindo sozinha. Não existe nó nessa haste. Se eu cortar essa haste aqui, por exemplo, eu vou cortar só a folha esperando que daqui vai nascer outra folha, não vai acontecer nada, daqui não vai nascer outra folha. Então não adianta, você tem que cortar ela todinha. Então para isso você tem que entender da sua planta. Aquelas plantas que tem nó, você vai cortar um pouco acima daquele nó que você quer que se desenvolva. Em plantas como marantas, lírio da paz, aglaunemas, comigo ninguém pode, você vai cortar a haste até lá embaixo para fazer aquela poda que a gente chama de limpeza e tirar as folhas velhas e que estão ficando amarelas. Então, o quinto princípio é saber entender sobre sua planta para saber exatamente onde podar. Mas afinal, podar é uma coisa boa? Qual que é a ciência por trás da poda? Então vamos explicar um pouco sobre a ciência por detrás da poda para ver se eu consigo assim convencer você a podar a sua planta. Vamos lá. Todas as plantas possuem um hormônio chamado auxina. Escreve assim, auxina. Você pode falar auxina ou auxina. Esse é um hormônio que se encontra na ponta das plantas. Eu até podei essa planta aqui, mas eu queria até ter esperado um pouco mais. Quando a gente tem uma planta que está se desenvolvendo, ela concentra esse hormônio bem na ponta dela. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, a auxina funciona como um sinal de trânsito, vamos pensar assim. Ele vai dizer que tudo tem que ir para a ponta da planta. Por quê? Porque é lá que precisa de mais água, nutrientes, enfim. Onde está a auxina, vai estar o maior metabolismo da planta. Então, quando a gente tem um ramo muito grande, a gente pode ver que as folhas vão tendendo a ficar cada vez menores, mais enroladinhas. Por quê? Tudo, água, nutrientes, está indo para onde tem a maior concentração de auxina. E onde fica a auxina nas plantas? Na ponta. Na ponta de qualquer planta existe a maior concentração de auxina. Então, quando você corta a sua planta, quando você corta a ponta em que estava a maior concentração de auxina, essa auxina vai começar a ser redistribuída. Você não perdeu. Tudo bem que nesse pedaço aqui você perdeu, né? Ela não está mais integrada à planta, mas ela continua produzindo. E tudo que estava indo para ela agora vai ser distribuída para outros ramos, o que vai favorecer com que nasçam novos brotos. Então, o ramo que eu cortei aqui vai começar a querer levar muita auxina para essa planta. E onde está a auxina está também o maior metabolismo, portanto, maior água, quantidade de nutrientes. Só que até a auxina chegar aqui de novo para dominar essa ponta, novos brotos vão ser desenvolvidos. Eu tenho um propenso
broto para cá, outro aqui logo depois do corte. Então a minha planta pode se ramificar. A cada vez que a gente faz isso, a gente estimula de 3 a 4 brotos. Então a gente está estimulando com que a planta fique mais gordinha, mais robusta, entendeu? Eu tenho um vídeo de como deixar as suas plantas mais robustas, eu vou deixar um card aqui embaixo, depois que você assistir isso, você vai lá. Isso tem tudo a ver com a fotossíntese e a capacidade fotossintética da planta. Juntando a poda certa com o lugar certo de colocar a sua planta, você vai ter uma planta muito bonita, equilibrada e saudável. Então, resumindo, a auxina é um hormônio que se localiza na ponta da planta e ela funciona como uma placa de trânsito indicando para onde o trânsito tem que ir. O trânsito tem que ir para a ponta, então a maior fluxo de água e nutrientes vai para aquela planta. Quando você corta aquele fluxo, a auxina ela sempre vai tentar procurar a ponta da planta. Esse é o comportamento do hormônio, sempre procurar a ponta da planta. Então, quando ela vai procurar uma nova ponta, e ela vai ter um estímulo, uma quantidade maior de auxina vai vir para essa ponta que eu acabei de cortar, ela vai desenvolver todo esse ramo da planta, o que vai favorecer o desenvolvimento de brotos que estavam dormentes por causa da dominância da auxina. Talvez você já tenha ouvido falar em dominância apical. A dominância apical se dá devido ao hormônio auxina. Então, cada vez que você poda a sua planta, você está estimulando de 3 a 4 brotos. Por isso que a poda é algo que deve ser feita constantemente. Se você quer desenvolver a base da sua folhagem, se você quer que a sua planta fique muito bonita, você tem que podar constantemente para que a cada poda 3 ou 4 brotos saiam e você comece a encher assim a sua planta. Então esse é o ciclo da poda, podar para que ela encha, podar para que ela encha, podar para que ela encha, tá? E por fim, qual que é a melhor época do ano para podar a planta? A gente mora num país tropical, mas a gente tem várias latitudes que diferenciam o momento certo para podar. Se você mora do centro-oeste para cima, essa mudança de temperatura entre as estações do ano não é muito significativa. Mas se você mora do centro-oeste para baixo, a gente tem diferenças de temperatura que podem sim influenciar no desenvolvimento da sua planta. Então, essa pergunta, existe uma época ótima? Eu digo para você que depende. Em geral, essas podas de limpeza para fazer a planta ficar mais robusta, mais cheinha, não tem uma época certa. A planta vai se desenvolvendo mais, você vai cortando para que ela encha de acordo com o que você quer. Ou a planta vai caminhando para um lado, você quer que ela caminhe para o outro, você vai podando à medida que essas coisas vão acontecendo. Mas recomenda-se que se pode, sempre que possível, no outono, nessa época em que a gente está agora, outono entrando no inverno. Por quê? A planta está no metabolismo menor e por isso ela vai sofrer menos com alterações que você possa fazer devido à poda. Então recomenda-se que seja podada no outono. Existem algumas podas que a gente pode fazer também no começo da primavera, mas são podas muito específicas. Então, se você quer começar a podar, aproveite essa época que a sua planta vai sofrer menos, porque ela não entra em dormência, mas a atividade metabólica dela diminui um pouco e você pode ter resultados melhores na primavera, ela pode explodir de flores no momento auge da planta, que é a primavera. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, esse foi um resumão sobre podas. É claro que a gente escreve tudo que você precisa saber, mas isso aqui é um guia básico de podas, tá? Se você gosta desse vídeo, tudo sobre alguma coisa, deixa aqui esses vídeos maiores. Se você quer que eu traga mais vídeos maiores, cada vez maiores, explicando mais, deixa aqui nos comentários que isso é importante pra mim. Afinal, eu faço pra vocês, eu faço o que vocês querem, o que vocês me pedem, tá bom? E fique ligado, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Semana que vem eu vou podar essa belezura aqui. Vou podar ela toda e revisar um pouco de como é a poda e explicar como que eu vou fazer isso com a minha begônia, tá? Então, até a próxima. Tchau!